Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho nessa tarde à tribuna, primeiro para levantar uma preocupação que acredito que deve ser da maioria dos brasileiros, que tem como foco a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Eu falo aqui da aprovação na Câmara Federal, já essa madrugada, do novo Código Florestal, que, na verdade, com a grande articulação dos grandes investidores no meio rural, os grandes plantadores de soja, os grandes plantadores de cana, os que exploram de forma irracional a nossa terra, conseguiram fazer uma articulação e aprovar uma proposta de Código Florestal que põe em risco o processo da utilização racional e sensível dos recursos naturais da nossa terra. Isso podemos olhar, por exemplo, a redução para apenas 15 metros das áreas de preservação dos nossos rios. Além disso, a possibilidade de ficarmos com propriedades até 400 hectares, sem obrigação de qualquer reserva obrigatória. Isso significa dizer que se os proprietários resolverem partir as suas terras em pedaços de até 400 hectares, nós poderemos ter um tremendo desastre do ponto de vista de preservação dos recursos naturais e do processo de destruição do futuro. Então nós teremos aí, de imediato, na verdade, a utilização dessas terras para a produção de grãos, para a produção de açúcar, para a criação de boi, mas em seguida nós teremos, sem dúvida, o resultado negativo dessa aplicação. Nós temos agora a oportunidade de rever essa possibilidade dessa votação no Senado, que sabemos que não é tão fácil, e temos a última hipótese, que é a presidente Dilma vetar esses termos que são nocivos à nossa flora, à nossa fauna, aos nossos recursos naturais. Portanto, entendo que cabe a esta Casa se posicionar no sentido de procurar desempenhar esforço no sentido de que seja, na verdade, revista essa votação, podendo ser corrigida na votação no Senado e apoiando a posição da presidente Dilma de fazer um veto que traga para a realidade o novo Código Florestal, que não venha pôr em risco os nossos recursos naturais. Por outro lado, nessa mesma direção, quero aqui externar com muita indignação o assassinato de duas lideranças sindicais, portanto um casal de sindicalistas que eram assentados lá no assentamento agroextrativista no estado do Pará, que era o senhor José Cláudio Ribeiro da Silva e a senhora Maria do Espírito Santo, ambos assentados da reforma agrária, e como o nosso saudoso Chico Mendes desempenhavam um trabalho de defesa do meio ambiente, de defesa dos recursos naturais, denunciando os madeireiros clandestinos, ilegais, e vinham sendo ameaçados de morte. Inclusive, acredito que boa parte dos senhores e senhoras tiveram a oportunidade de ver no Jornal Nacional de ontem, sendo exibido um vídeo aonde o José dizia que estava ali registrando
aquela denúncia, porque podia, em poucos dias, ele não estar mais vivo. E foi, de fato, de ontem para ontem, vítima de uma emboscada e de um assassinato covarde que tirou a vida dos 2 companheiros. Ainda nesse momento, em pleno século XXI, aonde se moderniza os processos de investigação, nós não podemos tolerar tamanha violência e por isso venho aqui solicitar do conjunto dessa casa que possamos manifestar por parte da Assembleia Legislativa de Pernambuco um posicionamento solicitando do governador do Pará e do governo federal uma investigação rigorosa para que possa identificar e prender esses assassinos, para que assim possa se coibir a violência que naquele estado já vitimou tantas pessoas. Podemos aqui só citar o caso do companheiro Chico Mendes, da irmã Dulce, do padre Josimo, de Dezinho, que era presidente do sindicato lá de Eldorado, e tantos outros companheiros que foram vítimas de violência, denunciaram o processo de ameaças e pagaram com a vida por simplesmente defender o direito da vida do conjunto das pessoas que vivem naquele estado. Então esse fato, acredito eu e tenho certeza, que indigna todos nós que queremos uma sociedade mais justa, mais correta, sem violência e sem criminalidade. Era essa a minha posição, senhor presidente. Muito obrigado.